conferências sobre vetores da GlobalGameJam, para quem não sabia nada sobre vetores, como funcionava. E esse ano eu vou fazer uma de matrizes. A ideia é todo ano fazer um guia de sobrevivência de um assunto diferente de matemática aí para vocês. Então, como comentou, eu sou professor aqui na PUC, sou professor das disciplinas de matemática e inteligência artificial no curso de jogos. E hoje eu faço um mestrado na área de inteligência artificial, voltado para sistemas multiagentes, e também tenho uma empresa de desenvolvimento de software para dispositivos móveis. Beleza? Essa vai ser a quinta Game Jam que eu participo, da Global Game Jam. Então o que você vai encontrar aqui neste guia? Para que servem as matrizes e como você as utiliza? Bem for dummies, assim, não vou entrar nada muito a fundo. Explicação das fórmulas mais comuns, exemplos práticos de uso em jogos, e vocês vão ver situações mais voltadas para a física para jogos. Você não vai encontrar neste guia práticas matemáticas avançadas, aprofundamento muito grande na parte 3D, porque exige muito conhecimento. Computação gráfica avançada, então a gente não vai tentar explicar aqui matrizes, model view, projection, como montar um cluster, essas coisas. E a gente também não vai dar foco em sistemas de equações lineares. Então quem viu um curso de álgebra linear convencional na engenharia, deu muito foco para sistemas de equações lineares. O nosso foco não vai ser esse. Vai ser mais voltado para jogos mesmo. Só ressaltando aqui que é interessante, quem se interessar depois, dá uma assistida no guia de sobrevivência do ano passado. Tá? Vetores é um assunto um pouco menos abrangente do que matrizes, né? Vetores é um subtópico de matrizes, então se você ficar com dúvidas, o ideal seria você dar uma assistida lá para integrar os dois conteúdos. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar é o que vocês enxergam nessa tela? Tá um pouco difícil, né? Eu vou pegar um zoom aqui para ajudar. O que vocês enxergam agora? Não digam círculo, por favor, não digam circunferência. Eu fiz esse zoom para todo mundo, para deixar claro que todo mundo quer um pixel. Então eu dei um zoom no pixel lá e agora ele parece um círculo, mas ele é um ponto. Um ponto ele não possui dimensões, né? Então eu não posso dizer que isso é um ponto, porque ele é 2D. Eu queria perguntar para vocês quais são as características geométricas de um ponto. Quem sabe aqui quais são as características geométricas de um ponto? O ponto... Fala. É zoeira, né? Cor, brilho, transparência. Então, o ponto ele é, digamos, a estrutura geométrica fundamental da geometria, né? Qualquer outra dimensão ela é representada por meio de pontos. Então, sei lá, se pega um paralelepípedo, ele pode ser representado por meio de um monte de pontos. A gente utiliza pontos em jogos para representar posições específicas no espaço. Beleza? E a noção fundamental de um ponto é a intersecção entre duas retas. Então, se você precisa formalizar isso de alguma maneira, um ponto é a intersecção entre duas retas. Normalmente você vai ver intersecção entre retas dessa maneira, que é a maneira que a gente está acostumado, né? Então, por exemplo, você tem aqui dois eixos, digamos assim, unidimensionais, em que você projeta uma reta e descobre quanto isso equivale, né? Você formalizar de certa forma a coordenada desse ponto no espaço. Então essa é a noção de coordenadas. Você precisa, para descrever um ponto, você precisa de métricas válidas. E para estabelecer métricas válidas, você tem que estabelecer uma origem. Então, eu tenho uma coordenada, por quê? Porque eu estou baseando na projeção desses eixos que começam numa origem lá, que eu posso dizer que é zero. Tá? Então essa é a noção fundamental da coordenada. E toda a lógica
da álgebra linear surge desse problema aqui. Como é que você faz para representar uma coordenada dentro de um espaço vetorial? E como você relaciona duas coordenadas? De um jeito bem simples, se quiser. Por que a gente utiliza eixos dessa forma? A ideia de estabelecer eixos perpendiculares e não coordenadas sobre eixos como esses daqui, né, que são mais complicados, é o fato de você ter algo unidimensional mesmo, que não possui uma rotação. Então fica mais fácil entender quanto vale aquela coordenada numa projeção assim unidimensional. Existem várias formas de representar uma coordenada. Você pode representar dessa forma que a gente já viu, que são as tuplas. Você pode representar nessa notação aqui mais voltada da geometria analítica, né? A ideia é você multiplicar um vetor unitário por esse valor aqui e obter, por exemplo, sei lá, o vetor unitário é 1, 0. Aí você vai multiplicar por x' e vai ficar x', 0. E aí vai somar x' 0 com 0 y' e vai ficar x' y'. É isso. E aí você tem essas notações aqui matriciais. E a gente está começando a entrar no assunto aqui. Qual que é a grande vantagem dessa notação matricial? A gente vai entender mais na sequência. Uma coordenada ela pode ser formalmente representada, como eu disse, por meio da intersecção entre duas retas. Então, o cálculo exato da intersecção de duas retas é feito por meio de um sistema de equações lineares. Por isso que esse tema é tão estudado na área de álgebra linear. Então, a gente chega no principal, digamos assim, na principal área de estudo de matrizes, que é a álgebra linear. Em resumo, a álgebra linear ela trata de três principais assuntos, que não são independentes um do outro, eles são dependentes. Sistemas de equações lineares, que foi onde surgiu a álgebra linear. Você tem trabalhos de sistemas de equações lineares em que você vê aplicações práticas, até mesmo muito antes de Cristo. Tá? Mais tarde, lá para frente, no século XVII, você tem a teoria das determinantes, que um dia eles estavam resolvendo sistemas de equações lineares e perceberam que existia uma estrutura algébrica que saía desses sistemas de equações lineares e que possibilitava uma resolução mais facilitada. E aí, mais para frente, no século XIX, você vai ter os primeiros trabalhos de matrizes e o esforço para juntar todos eles. Hoje em dia, você não fala de álgebra linear sem falar de matrizes. Hoje, a gente começa falando de matrizes para falar de determinantes, sistemas de equações lineares. E engraçado que tudo surgiu ao contrário. Então, só para quem não conhece, esse é um exemplo, né, de sistemas de equações lineares, como a gente já viu. Esse sistema de equações lineares pode ser quebrado nessa equação aqui, que é uma multiplicação de matrizes, que vai gerar esse resultado aqui. E os valores das coordenadas podem ser descobertos por meio de determinantes. Isso aqui é a regra de Cramer, né? Então foi uma das primeiras grandes descobertas. O nosso foco nessa palestra, a partir de agora, vai ser tentar explicar como a gente utiliza essa equação em jogos. Então, nosso estudo está voltado para a utilização dessa equação em jogos. A gente vai entender ela em detalhes. Basicamente, adiantando aqui um pouco para vocês ficarem mais inteirados, na esquerda, essa matriz aqui, ela vai representar uma transformação. De translação, rotação ou escala. São as transformações fundamentais ali que a gente vai utilizar no nosso jogo. Aqui nós temos uma representação algébrica de todos os vértices. Então qualquer vértice do personagem pode estar aqui. Se for um personagem 2D, quantos vértices você vai colocar aqui? Alguém tem uma ideia? 2? Sim. Por quê? Na verdade não. Não vão ser dois vértices porque são duas dimensões. Vão ser 4 vértices. Pense bem. Você importou um sprite. Você precisa desenhar um quadro desse sprite. Um quadro nada mais é
que um quadrado, em que você pega aquele trechinho da imagem, transforma na textura e joga nesse quadrado. Um quadrado ele tem 4 vértices. Então, por exemplo, se eu preciso transladar um personagem, eu tenho que aplicar a translação sobre os 4 vértices. Se eu aplicar a translação sobre um vértice só, ele vai deformar, né? Ele vai dar uma esticada. Então, transformação vezes vértice vai resultar no novo vértice transformado. Então, a partir de agora, esses serão os nossos personagens que nós vamos utilizar de exemplos para dar uma ideia de como a gente pode utilizar a matriz em jogos. Esse personagem 2D aqui, que está um dos quadros, né? Você provavelmente vai importar do Photoshop ou ferramenta similar, um PSD da vida. E um personagem 3D aí que provavelmente você vai importar do Maya da vida, Blender. Primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem são as proporções. Quando você exporta esse cara do Photoshop, provavelmente ele vai ter uma altura e uma largura do quadro, né? Então, sei lá, cada quadro eu vou definir que tem 200 de largura e 300 de altura, beleza? E eu posso representar cada um desses eixos aqui, né, digamos assim, que vão representar a dimensão dele, como vetores em forma de matriz. Então, primeiro 200, 0 e outro 0, 200. A soma dos dois, como vocês sabem, vai gerar essa coordenada aqui, ou um vetor, né, que representa a dimensão do personagem. Beleza? Bem, se a gente sabe, todo personagem vai ter sua dimensão de quadro. Então, no nosso jogo é muito mais fácil a gente pensar nas dimensões desse personagem como uma escala e depois, quando a gente for aplicar alguma transformação sobre o personagem, sei lá, de rotação, por exemplo, a gente considerar na hora de renderizar qual é a dimensão realmente válida desse personagem, qual a dimensão que eu quero representar. Então eu tenho todas as matrizes para representar como esse personagem deve ser desenhado e na hora de desenhar eu pego essa matriz e uso em conjunto com as dimensões que eu tenho para finalmente renderizar ele do tamanho correto. Então a partir de agora a gente vai esquecer que ele possui essas dimensões aqui, que eu vou chamar de S, né, esse vetor da dimensão, e eu vou considerar que a largura e a altura dele segue uma escala de 1 para 1. Então ele tem um de escala na largura e um de escala na altura. Pergunta, o que aconteceria se eu dobrasse a escala na largura e na altura? Se eu colocasse aqui 2, 0 e 0, 2. Muito provavelmente esse personagem ele duplicaria de tamanho, então ficaria uma versão dele copiada aqui, uma versão dele copiada aqui em cima e o resultado seria um ponto mais ou menos aqui. Beleza? E é isso que nós temos. Então, uma escala na proporção 2 para 2 seria algo como isso daqui, ou esse personagem escalonado ao dobro. Beleza? O cálculo para você identificar a nova coordenada seria 2 vezes o S que a gente tinha, que vai ser 2 vezes as dimensões, ou 400 por 600. Nisso eu quero que vocês identifiquem uma coisa, que nós podemos representar cada um desses eixos dentro de uma matriz. Esse é o conceito-chave aqui. Então a matriz ela surge disso. Você tem o primeiro eixo, que você vai jogar na primeira coluna, e você tem o segundo eixo, que você vai jogar na segunda coluna. Ah, mas espera aí, não posso jogar na linha? Pode. A gente não vai se aprofundar muito nisso, mas você também pode jogar na linha. Vão haver algumas diferenças nos cálculos, mas as pessoas também consideram cálculos na linha também. Por exemplo, o OpenGL costuma considerar tudo na coluna, e o DirectX tudo na linha. Então, dependendo de onde você for, vai ter gente considerando de um jeito e gente considerando de outro. Esses tempos atrás, eu estava fazendo alguns cálculos num software de matemática chamado GeoGebra e estava dando tudo errado. E aí eu percebi que eu estava colocando os vetores na coluna e ele queria processar os vetores na linha. Tá bom?
Então, essas nuances vocês vão ter que lidar quando vocês estiverem trabalhando com matrizes. É sempre bom dizer, né? Eu estou usando o vetor coluna ou eu estou usando o vetor linha. Então, as transformações lineares, elas são operações realizadas sobre um sistema de coordenadas. Definido o que é um sistema de coordenadas, né? São aqueles eixos lá que você pode representar dentro de uma matriz. Nós podemos definir quais são as operações que a gente pode aplicar sobre esse sistema de coordenadas para modificar ele. São elas translação, rotação e escala. Então a gente pode pegar aquele personagem e modificar a posição dele no espaço, ou a orientação, ou o tamanho dele, utilizando essas operações. Vocês devem ter percebido que a matriz de identidade, que é aquela matriz no 001, ela representa um sistema de coordenadas sem transformação alguma. Então, por exemplo, eu importei meu personagem do meu Photoshop. Nesse momento eu posso assumir que ele tem uma matriz no 001. Beleza? Tá, mas e na hora de desenhar, o que eu vou fazer? Digamos que eu não apliquei transformação alguma. Na hora de desenhar, eu vou pegar o vetor do personagem, por exemplo, o vetor de um dos vértices, e vou multiplicar por essa matriz no 001. A gente sabe que qualquer vetor multiplicado pela identidade dá o próprio vetor. Então, no final das contas, você vai ter a posição daquele vértice do personagem exatamente como ele veio do Photoshop, sem transformação alguma. Agora, se tivesse 2002, você duplicaria o tamanho dele no jogo. Antes da gente entrar na escala aqui, eu gostaria de relembrar-los como funciona a multiplicação de matrizes. A ideia da multiplicação de matrizes é você pegar um vetor e colocar dentro do sistema de coordenadas. Então, por exemplo, eu tenho um sistema de coordenadas escalonado e eu quero colocar um vetor lá dentro. Se esse sistema for escalonado ao dobro, o vetor vai entrar dentro dele duplicado. Basicamente essa é a ideia. Ou você agrupar duas transformações. Então eu quero escalonar e rotacionar um personagem. Eu pego a escala, pego a rotação, multiplico as duas matrizes, e essa terceira matriz, resultante da multiplicação das duas, eu multiplico pelo vértice para gerar um vértice escalonado e rotacionado. Então, ao invés de eu fazer vértice vezes rotação mais vértice vezes escala, eu faço rotação vezes escala vezes vértice. E aí fica tudo mais simples. Então, a multiplicação de matriz ela funciona assim. Você pode, por exemplo, colocar a matriz resultante aqui no meio, né? Com a altura dessa daqui e a largura dessa daqui. E o resultado desse elemento aqui vai ser o primeiro elemento daqui vezes o primeiro elemento daqui, mais o segundo elemento daqui vezes o segundo elemento daqui, que está aqui. Aquele elemento é esse daqui vezes aquele lá, mais esse daqui, está aqui, vezes esse segundo lá. Beleza? E para você aplicar uma escala sobre um vértice, basicamente você multiplica uma matriz de escala, que é dada por essa forma, no vértice. O meu sprite tem 4 vértices, como a gente já comentou. Então eu vou pegar a minha matriz de escala 2002 e multiplicar cada um dos 4. Mas eu tenho um TIE Fighter. O personagem é um TIE Fighter, ele tem 300 mil vértices. Você vai pegar cada um dos vértices, cada um deles, 300 mil, e vai multiplicar pela matriz de escala. Meu Deus, mas é muito pesado. Por isso que você tem uma placa de vídeo. Então, utilize essa placa de vídeo, porque jogos não é uma coisa tão simples assim. Né? Agora vocês estão começando a entender. Agora vocês estão começando a entender que multiplicar todas as matrizes e pegar cada um dos vértices, multiplicando por essa matriz resultante. Por exemplo, digamos, você tem 300 mil vértices e uma transformação que é o conjunto de várias outras. Por exemplo, eu quero transladar, rotacionar e escalonar um personagem. Eu pego translação vezes rotação vezes escala, agrupo numa matriz de transformação. E aí pego cada um dos 300 mil vértices e multiplico por essa matriz. Eu vou ter 300.001 operações. Beleza? Que é a operação de agrupar todas as multiplicações numa matriz só. E a segunda, que é pegar essa matriz e multiplicar todos os vértices. 300.001. Agora, se eu fosse pegar cada vértice e multiplicar por uma matriz,
mais cada vértice multiplicado pela segunda matriz, mais cada vértice multiplicado pela terceira matriz. Se eu for fazer 3 transformações, eu vou fazer 3 vezes 300 mil. Vai dar um número bem maior de transformações. Vai dar 900 mil contra 300 mil e 1. Então é uma otimização relevante agrupar matrizes. Só para a gente entender aqui, eu fiz escalas proporcionais na altura e na largura. Mas eu posso aplicar escalas não proporcionais. Por exemplo, eu quero aplicar uma escala de 2 em x, deixar o personagem mais gordo na largura. E eu posso colocar 1 em y, então ele só vai engordar na largura, mas nada na altura. Eu posso fazer isso se eu quiser. Percebam que se eu multiplicar essa matriz por esse vetor aqui, eu vou obter um vetor como resultado, que é um vetor x, y escalonado. Ó, o x vai escalonar aqui e o y vai escalonar aqui. Beleza? Explicando em detalhes como eu transformo um personagem em 2D, você pode considerar que, a princípio, ele começa no 0, 0. Então, quando você está modelando o personagem lá no Maya, você não se preocupa em que posição ele realmente está. Digamos, por exemplo, que o 0, 0 do Maya está aqui na frente desse auditório, nessa tomada aqui, que talvez as pessoas não estejam vendo, mas ela está aqui. Então, o 0, 0 do Maya está aqui. Se eu começo a modelar um personagem nessa posição aqui e exporto ele, o que vai acontecer quando eu importar lá na Unity, por exemplo? Ele vai estar com um puta offset da origem. Então, você vai ter que sempre somar um vetor negativo da distância dessa tomada para colocar ele no lugar que você queria. Digamos que o lugar que você queria é que o centro dele tivesse no 0, 0. Porque aí ele não vai ser exportado com alguma transformação realizada. Né? Digamos, por exemplo, que a posição 0, 0 com uma orientação 0 e escala 0 do personagem seja aqui. E você exporta ele para a Unity assim. Pô, quando você estiver lá, você vai ter que corrigir a rotação dele. Entendeu? Então a gente vai considerar que o personagem ele foi exportado da Unity, exportado do Maya com uma matriz identidade. Sem translação, com a escala default, que é de acordo com a altura, largura e profundidade do personagem que foi construído. E uma translação anulada também, ele está no 0, 0. Beleza, então eu também exportei o meu quadro de personagem lá do Photoshop centralizado. Eu vou considerar que o centro dele é 0, 0. Beleza? Se ele não estiver no 0, 0, eu posso forçar lá, fazer uma soma. Né? O que a gente considera aqui para quadros não é exatamente a mesma coisa que a gente considera para o modelo 3D, né? Porque o quadro está numa imagem só. Agora, o modelo 3D ele é único, né? Até as animações elas são realizadas matematicamente sobre o personagem como um todo. Beleza. Enfim, estou aqui com o personagem com o centro dele 0, 0 aqui. O que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, eu preciso calcular o valor desse centro aqui. E muito provavelmente, na verdade, eu preciso calcular uma das coordenadas. Por exemplo, eu quero calcular essa daqui. Muito provavelmente ela vai ser o tamanho do personagem dividido por 2 mais 0, 0. Concorda? Então, ó, tamanho do personagem dividido por 2 vai me dar 100, 150. Mais 0, 0 vai dar 100, 150. Então, essa coordenada aqui, se o personagem estiver no 0, 0, vai ser 100, 150. Eu vou chamar de OX ou Y para facilitar, tá? Para a gente não ficar se apegando a números. Uma vez que a gente considerou isso, é muito fácil detectar os outros. Por exemplo, essa coordenada aqui é menos 100, 150. Beleza? Eu só negativei o x aqui. E essa aqui, são os dois negativados. Ela é o extremo oposto, né? Ela é o simétrico desse cara aqui. Uma vez que a gente descobriu os 4 vértices do personagem, chegou a hora de colocar ele na posição que a gente realmente quer. A gente não quer o personagem no 0, 0. Sei lá, ele é uma árvore e ele está na coordenada 1200, 1300 do cenário. Então agora chegou o momento de pegar essas dimensões da árvore, como ela foi exportada, e multiplicar por uma matriz de translação, por exemplo. Beleza? Ah, mas eu não tô vendo vantagem em fazer isso, né? Por que eu já não modifico a posição do meu personagem lá? Sei lá, eu já considero que essa posição do vértice aqui vai estar
na posição tal do mundo. Para a posição é simples, porque assim é uma simples soma. Agora, se você for girar esse personagem, como é que você vai fazer? Se ele não estiver no 0, 0. O que vai acontecer se eu estiver no 0, 0 e me girar? Eu vou girar em torno do meu próprio eixo. Estou girando aqui. Agora, se eu girar o meu personagem e eu não estiver no 0, 0, provavelmente eu vou ficar girando em torno desse negócio. Então essa é a grande desvantagem de você ficar fazendo somas direto nessas coordenadas. Porque elas possuem uma ordem de aplicação. Se você, por exemplo, transladar um personagem rotacionar, eu vou estar transladado para cá e aí eu vou girar. Agora, se eu rotacionar e transladar, eu vou rotacionar primeiro e transladar. E a minha posição final é diferente da inicial. Se você tem controle da ordem da translação que você está aplicando, o efeito da posição final, orientação final, tamanho final do personagem vai ser mais customizado. Beleza? Então, por isso que a gente considera a matriz para a translação e depois agrupa cada uma delas. Só quem sofreu muito com programação 3D consegue sentir a dor do que é posicionar um vértice no espaço e não multiplicar com a matriz de translação. Ó, esse é o exemplo que eu tinha dado antes. Eu quero aumentar a largura. Só a largura. Ó. Matriz do meu personagem vai ser 2, 0, 0, 1. Então, se eu multiplicar cada um dos vértices lá, olha aqui que eu vou ter como resultado. E ele aumentou só na largura. No próximo slide, eu tenho um exemplo de um dos cálculos. Olha aqui. Eu quero saber como eu cheguei nesse resultado aqui. Eu quero escalonar esse vértice. Chegou a hora de renderizar o meu personagem, mas antes eu preciso escalonar ele. Então, eu vou pegar o vértice original do meu personagem, que foi obtido com base na largura dele, né? Largura e altura, e vou multiplicar pela matriz de escala e vou obter 2OX e OY. E eu vou colocar aqui. Eu faço isso para todos eles, e obtenho um personagem escalonado. Ah, mas eu queria escalonar, transladar e rotacionar. Eu pego a matriz de translação, multiplico pela de rotação, multiplico por essa, aí eu tenho as três juntas e vou multiplicando cada um dos 4 vértices. E obtenho os vértices com as 3 transformações. Eu já dei uma adiantada aqui, mas como que a gente faz para transformar um modelo 3D? No caso do personagem, ele tem 4 vértices, mas o modelo 3D varia muito. Né? Ele não é uma textura que é aplicada sobre um quadrado. Ele é um conjunto de polígonos que possuem um conjunto de vértices. Normalmente um conjunto de triângulos. Né? Então, para você transformar esse cara, você vai precisar transladar cada um dos vértices dele. E as matrizes elas ficam um pouquinho mais complicadas, um pouquinho maiores, mas não tão difíceis. Por exemplo, aqui na escala do modelo 3D eu vou colocar um SZ aqui. E aí multiplicando por um vetor XYZ, eu obtenho o mesmo resultado. A notação ela tem uma forma um pouquinho mais complicada, agora esse é o momento que o pessoal sai correndo, porque apareceu um seno e um cosseno aqui. Mas a ideia é bem simples, na verdade. Existem formas matemáticas de você representar uma coordenada. Até agora a gente viu uma forma retangular, que é representada pela projeção de retas sobre eixos. E essa projeção ela forma um quadrado. Beleza? Agora, a coordenada que utiliza seno e cosseno, né, como métrica, ela é uma coordenada sobre um círculo e não sobre um quadrado, um retângulo. Essa é a grande diferença. Então, ao invés de você chamar o eixo x de x ou abscissa, você vai chamar de cosseno. E o y, ao invés de você chamar de ordenado, você vai chamar de seno. Beleza? Então, nós temos basicamente isso daqui. Então, a coordenada retangular, né? E essa é uma coordenada esférica. Existe uma fórmula matemática que determina que um vetor perpendicular ao outro, no 2D, é os eixos invertidos e o primeiro negativado. Então, se eu tenho xy, o perpendicular a ele é menos yx. Esse é o mesmo caso para um sistema de coordenadas sobre um círculo. Então, se eu tenho cosseno e seno para esse eixo, aqui eu vou ter menos seno e cosseno. Beleza? E na hora de montar a matriz,
Ao invés de eu colocar x e y menos y e x, eu vou colocar cosseno e seno menos seno e cosseno. A gente já estava colocando lá no 1001, a gente já estava colocando o x e y menos yx. Só que um dos eixos estava zerado. Aqui no caso, no x ele não tinha altura, então era 0 só. No 3D você tem os Euler Angles. Então cada eixo do personagem é um pouco mais complexo, né? Porque no 2D você só gira um eixo. É o personagem plano girando assim, né? Agora no 3D você tem 3 tipos de rotação. Você pode rotacionar assim, você pode rotacionar assim, igual a terceira. Assim, assim e assim, exatamente. Então são 3 eixos. E o aprofundamento na rotação 3D surgiu principalmente com os aviões. E até hoje, inclusive em jogos, nós utilizamos os padrões que o pessoal da aviação utiliza. Então essas são as 3 matrizes de rotação 3D, cada um sobre um eixo, né? Cada uma faz um eixo diferente. E vocês podem perceber que elas são iguaizinhas a 2D. Ó, cosseno, seno, menos seno, cosseno, só que elas são rearranjadas de forma diferente. A única diferença é a do y. Pode perceber que o menos seno na verdade está lá embaixo. Né? Isso é padrão do pessoal da aviação. Se você não quiser fazer desse jeito, você pode. Só que como a gente segue os padrões deles lá, que todo matemático gosta de utilizar, eu não sei exatamente a história, mas todos eles gostam de utilizar esse padrão, a gente acaba trabalhando com isso. E para você calcular a rotação 3D, existem milhões de formas diferentes. Você tem diversas formas mesmo. Você pode, por exemplo, para chegar numa orientação específica, sei lá, eu quero girar para cá. Você pode rotacionar em Z, depois em X, depois em Z. Você pode rotacionar em X, em Y e em Z. Aqui, basicamente, eu coloquei todas as combinações possíveis. Existe o padrão do Euler e existe o padrão do Tate-Bryan. O do Euler, basicamente, ele repete em um dos eixos. Então, Z, X, Z. X, Z, X. Agora, o Tate-Bryan é X, Y, Z. Ele nunca repete. Um outro detalhe sobre rotações do espaço 3D é que existem 2 formas de você girar um objeto. Né? Se você considerar que existem 2 sistemas de coordenadas 3D diferentes, um que o Z aponta para dentro e um que o Z aponta para fora, você pode considerar que existem 2 formas diferentes de rotacionar o objeto no 3D. E aqui entra aquela questão da linha e da coluna. Basicamente, ele segue o padrão da regra da mão direita e a regra da mão esquerda. Né? Então, se vocês colocarem as mãos de vocês assim, vocês vão perceber que um dos dedos, que pode ser o eixo Z, por exemplo, ele vai ser sempre ser oposto ao outro. Isso é completamente válido no 3D. Você pode ter 2 sistemas de coordenadas diferentes. Que a grande diferença entre eles é que um dos eixos é o contrário. E isso impacta diretamente na rotação. Então, por exemplo, se você colocar as suas 2 mãos uma do lado da outra e começar a girar, você vai perceber que girar para dentro com essa e girar para dentro com a outra, apesar de parecer o mesmo sentido para suas mãos, são sentidos contrários de rotação. Então, girar para dentro para cá significa girar para fora do outro lado. Gira para fora para cá, gira para dentro desse lado. Então, quando você está trabalhando com um sistema de coordenadas diferentes, da regra direita e da regra esquerda, muda o sentido da rotação. Bem, para encerrar, nós temos a translação, né? O último tópico aqui. A gente já falou de escala, falamos em rotação, que é um assunto gigantesco da parte de 3D, não dá para falar tudo. Né? Nós temos o problema da translação aqui, que basicamente, se vocês perceberem, a translação ela segue aquela lei da física de movimento retilíneo uniforme. Você pega lá a posição inicial, soma uma velocidade e você vai ter a posição final. A translação é o nome da matemática para o movimento retilíneo uniforme lá da física. Então, se vocês lembrarem daquela fórmula S igual a S0 mais VT, vocês vão perceber que aqui não tem multiplicação nenhuma. Você pega o S0 mais alguma coisa. E isso é um problema, porque tudo que a gente conversou até agora envolve agrupamento de translações, rotações e escalas. O que não vai ser possível com a translação porque ela só é aplicada sobre o vértice com uma soma. Os matemáticos então criaram uma maneira de você colocar a translação dentro de uma matriz e poder multiplicar pelas outras agrupando as transformações.
Então, por exemplo, eu quero aplicar essa transformação de escala aqui. E eu quero aplicar uma translação de 50 a 100. Eu vou pegar uma matriz assim, esquece essa parte de baixo por enquanto, vou colocar nesses 4 primeiros elementos a minha escala, está aqui, e vou colocar nesses 2 últimos a minha translação. E tudo que representar eixo, eu vou colocar um 0 lá embaixo. E tudo que representar posição, eu vou colocar um lá embaixo. Beleza? E aí nós temos uma matriz que suporta agrupamentos de escalas, rotações e também translações. Essa é a grande vantagem dessa matriz onda maior. Na prática, em jogos, a gente só usa isso daqui. É o sistema de coordenadas homogêneo. Tá bom? Enfim. Resumindo o conjunto da ópera, então, a álgebra linear ela estuda espaços vetoriais e relações entre os espaços vetoriais. Na prática, a gente estuda o que acontece se a gente multiplica uma matriz por um vetor, quais são as operações entre vetores e quais são as operações entre matrizes. Beleza? Todo o conjunto da ópera te traz as propriedades dessas aplicações. Eu já comentei bastante, mas o agrupamento de transformações ele se dá pela multiplicação de matrizes. Então, ao invés de você fazer translação vezes vetor, mais rotação vezes vetor, mais escala vezes vetor, você faz translação vezes rotação vezes escala vezes vetor. A grande vantagem é que você não precisa ficar calculando translação, rotação e escala de novo para todo vértice. Você calcula isso uma vez e daí você vai inteirando os vértices do personagem. Também já comentei, mas lembrem-se sempre que não existe comutatividade entre essas informações. Quem lembra de matriz do ensino médio lá sabe que se a gente fizer A vezes B não é a mesma coisa que B vezes A. Então, ó, personagem girou e transladou é diferente dele transladar e girar. Os resultados são diferentes. Beleza? Esse é o guia de sobrevivência básico de matrizes que eu queria passar para vocês. Eu não sei se nós estamos com um tempo livre. Eu tinha imaginado que se tivesse sobrado um tempo, eu queria mostrar para vocês como que funciona na Unity alguns desses conceitos. Porque, por exemplo, existe ainda o conceito do sistema de coordenadas local, sistema de coordenadas do mundo, que é um conjunto mais complexo de relações entre sistemas de coordenadas. Então, por exemplo, pega uma animação de um personagem em 3D. Quando ele movimenta o ombro, ele precisa movimentar tudo que está dentro do ombro. E quando ele movimenta o corpo, a mão vai junto, certo? Só que cada um desses pivôs são representados por matrizes diferentes. Então, na prática, lá na Unity, quando você cria um game object, sei lá, por exemplo, um cubo. E aí você coloca dentro desse game object, considera ele como parent, um círculo. Ao você girar o cubo, o círculo que está dentro gira também. Só que se você gira o círculo, o cubo não gira. Na prática é isso que acontece com a animação esqueletal. Você tem um personagem que movimenta a mão e ela movimenta independente do corpo. Agora, se eu movimento um parent dele, como por exemplo o ombro, aí eu movimento tudo. Isso na prática, cada um desses pontos de rotação do corpo são definidos com matrizes. Então qual vai ser a posição final da minha mão? Vai ser o meu vértice vezes cada uma das matrizes de cada um dos eixos do meu corpo. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um vértice no meu dedo. Vai ser o vértice do meu dedo vezes, por exemplo, essa matriz que representa esse eixo aqui, vezes a matriz que representa o eixo do meu antebraço, vezes a matriz que representa o eixo do meu ombro, vezes a matriz que representa o eixo do meu tronco, por exemplo, vezes a matriz que representa o meu corpo, que é o parent que agrupa todos os meus game objects. Beleza? Vocês têm alguma dúvida sobre o tema? Diga. Na verdade, eu sou desenhista. E o meu negócio é fazer personagem do papel mesmo. O resto eu não tenho.
Então, como é criar um personagem assim, fazer um papel, e enquanto que o responsável pelo sistema 3D, que interage com ele. A tua pergunta é o seguinte: você é desenhista no papel, você quer saber como isso funciona para o desenho no papel? É, praticamente. Então, você sendo desenhista no papel, a menos que você faça um jogo tabuleiro, você vai precisar escanear de alguma forma esse desenho, né? Você vai precisar trazer esse desenho para o computador. E aí, no momento que você estiver manipulando esse desenho em alguma ferramenta de edição, você vai exportar isso de alguma maneira. Digamos que você não saiba nada de ferramenta de design para coisas 2D. Você vai escanear o teu desenho e vai colocar no teu jogo. Ainda assim, seu desenho será escaneado em algum formato de imagem, por exemplo, PNG. E aí essa ferramenta que você vai estar trabalhando para fazer o teu jogo, muito provavelmente vai saber importar esse PNG. E aí todo o conceito continua se aplicando. O difícil, por exemplo, vai ser você, dependendo da ferramenta que você está usando, o difícil vai ser você quebrar os quadros. Então, por exemplo, você fez tudo em uma folha de papel só, todos os quadros da animação do teu personagem. Se você tivesse exportado do Photoshop, muito provavelmente você saberia as dimensões exatas, você facilitaria o trabalho do programador. Porém, se você importar essa imagem toda, né, esse scan todo na Unity, você vai ter dentro da Unity ferramentas para você dividir os quadros. E aí você vai saber a dimensão de cada quadro e tudo que eu falei continua se aplicando. Não tem muita diferença, na verdade, de desenhar no papel. É só o jeito que você vai importar na sua ferramenta de programação. Beleza? Alguém tem mais alguma dúvida? Então beleza, pessoal. Gostaria de agradecer a oportunidade. Não sei o que vem na sequência aí. Não sei onde está o Bruno. Pode vir então. Obrigado.